Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos à nossa casa espírita. Neste dia especial, deste tempo tão especial, em que nós estamos mais sensíveis pelo Natal, pelas reflexões que este tempo faz com que nós façamos, pensando em Jesus, no que ele significa para nós. Hoje também vamos ouvir falar dele e da sua mensagem. É sempre especial estarmos na casa espírita, que Jesus então nos encontre receptivos ao seu amor, que é expresso nas energias boas que nós sentimos aqui, que são trazidas por benfeitores amigos, pensando em cada um de nós. Na noite de hoje, nós vamos refletir então sobre a presença do amor. E quem nos traz as reflexões acerca deste tema e de Jesus é uma amiga muito querida, a nossa irmã Maria Eugênia, que vem lá de Catuípe, da Sociedade Espírita Luz no Caminho, que é uma casa coirua da nossa e que congraça conosco sempre. Quando trocamos de lugar, vindo para cá, trazer reflexões ou quando alguém daqui vai para lá. Esse é um movimento muito interessante, muito amoroso e muito bom entre os espíritas da nossa região. E a Maria Eugênia, trabalhadora, então, daquela casa e do movimento espírita da nossa região. Que ela tenha conosco, então, bons momentos de reflexão, seja bem-vinda entre nós. E para harmonizarmos um pouquinho mais o nosso coração, para conseguirmos serenar um pouquinho mais o nosso pensamento e elevá-lo, então, para acompanhar as reflexões, nós vamos ler um poema que fala desta época. É um poema que Chico Xavier escreveu, psicografou, inspirado por Casimiro Cunha, e ele chama Bilhete de Natal. E diz assim: Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal de Jesus, de cultivar na lembrança a paz, a verdade e a luz. Não olvides a oração, cheia de fé e de amor, por quem passa sobre a terra, encarcerado na dor. Vai buscar o pobrezinho e o triste que nada tem, o infeliz que passa longe sem afeto de ninguém. Consola as mães sofredoras e alegra o órfão que vai pelas estradas do mundo sem o carinho de um pai. Mas escuta, não te esqueças, na doce revelação, que Jesus deve nascer no altar do teu coração. Que ele nos encontre, então, receptivos ao seu amor, aos seus cuidados. E ficamos agora, então, com as reflexões com a nossa querida Maria Eugênia. Boa noite a todos. Não sei se é assim. Ok. Alguns já conheço, outros não, mas gostaria de dizer que sempre é um prazer vir aqui, nessa casa, ser acolhida aqui, porque é isso que nós sempre almejamos, né? Chegar nos lugares e sermos acolhidos. Este parece algo tão simples, né? Mas não é. O acolhimento, ele subentende o amor, a fraternidade, subentende que nós, dentro de nós, estamos desenvolvendo aquilo que Jesus já nos disse há tanto tempo atrás. E, portanto, nesse momento que a gente está pensando, nessa data de Natal, que antecede logo aquela data que para a nossa sociedade estabelece uma troca de ano, nós pensamos tantas coisas muitas vezes para essa questão do Natal, mas
Eu não venho aqui dizer que Jesus nasceu em Belém, em vez de nascer na cidade onde eles moravam, os pais. Não venho dizer da perseguição que havia. Não venho falar isso. Eu venho falar daquilo que Jesus trouxe para nós. E que, pela sua verdade, permanece até nos dias de hoje. Então, no livro de Valdo Pereira Franco, deixa eu lembrar do nome do livro, tá? Primícias do Reino, né? Ele conta que Jesus, e essa passagem, ela está em João, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 42, a passagem do encontro com a samaritana no poço. Né? E para nós, eu vou contar só o iniciozinho dessa história, porque desenvolve muito mais essa passagem, mas eu vou contar só um iniciozinho, porque Jesus saía com os discípulos, nem todas as vezes, para ir a Jerusalém ou ir ao redor de Jerusalém. Né? A região que Jesus percorreu, ela foi muito pequena em relação ao tamanho que a gente conhece de território. Né? Mas, como iam a pé, né, dificilmente eles tinham alguma locomoção, eles se tornava aquelas passadas deles diárias, assim, trechos pequenos para nós, mas grandes para eles. Né? Então, eles seguiam para a região da Galileia, a região mais norte, né, ali de Jerusalém, e ele, de repente, ele muda de rumo, né, e sem avisar a ninguém, e ele vai para a região de Samaria. Essa região de Samaria, uma região próxima também de Jerusalém, tudo é muito próximo, mas, enfim, um povo que, subjugado, né, aos hebreus, que hoje em parte se chama judeu, né, ele encontra uma mulher diante de um poço aonde ele tirava água. Essa mulher, a ela ele pede dar-me de beber. E ela responde para ele: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Antes de ouvir a resposta de Jesus, é importante nós entendermos a problemática dessa situação, que ela vai além do desconhecimento da mulher para com Jesus. Mas sim, esta mulher, ela, como samaritana, ela era uma pessoa considerada pelo povo judeu impura. Por quê? Porque Samaria é uma região que foi tomada pelos assírios em outros tempos anteriores a Jesus, um povo guerreiro, né, povo do Médio Oriente, que vem tentar assaltar, tomar Jerusalém, a capital maior que havia na região. E eles não conseguem, mas eles recuam e tomam Samaria, a região de Samaria, e ali se instalam. Se instalam durante muito tempo. E como eles, eles eram um povo guerreiro, um povo brutal mesmo nas suas relações, eles matam os homens de Samaria, na sua grande maioria, eles conseguem matar os homens saudáveis, né? E eles escravizam mulheres, crianças e velhos, eles escravizam os demais. E as mulheres, eles as tomam, né? Eles as tomam e possuem com elas filhos. E isto significa que as gerações seguintes da Samaria, elas estão geneticamente modificadas, né? Como povo, um povo que era, vamos dizer assim, considerado como puro na sua constituição genética. Então, o que acontece? Acontece que os hebreus começam a negar esse povo, mesmo depois que os assírios retornam, são expulsos, eles começam a negar os samaritanos como um povo igual, mas sim um povo menor, um povo inferior, pela sua linhagem que se modificou geneticamente.
A gente está falando essas palavras hoje, mas na época, né? Quer dizer, se modificou na sua história. E, portanto, a gente vê as passagens que Jesus encontra os samaritanos, né? Enfim, e sempre são para pessoas de menor consideração. Bom, por que é importante a gente entender isso? Porque Jesus, quando ele fala para a mulher, nenhum homem falava na época para uma mulher sozinha, mesmo que ela estava em atividade, estava buscando água para a sua casa, mas nenhum homem ousava falar para uma mulher sozinha, porque ela certamente tinha o seu homem, e este homem era considerado seu dono, né? E outra coisa também, que ela era uma samaritana, né? Então, Jesus ali mostra quebrar preconceitos, quebrar as regras estabelecidas da época, né? Então, Jesus mostra que ele ousa quebrar essas regras, né? E, portanto, aquele momento, ele está dando o exemplo, né? Para o que ele veio. E o segundo momento, o segundo ensinamento que nós encontramos ali, é que Jesus dá a resposta para ela. A resposta dele, quando ela pergunta, como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, eu que sou uma mulher samaritana? E Jesus responde a ela, se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus está dizendo que além da água material, ele daria muito mais. Muito mais. É que a água viva, né, a água viva, ela, que Jesus refere, ela é a água do Espírito, para o ser espiritual. E, portanto, ela surpresa, ela ainda retruca para ele, Senhor, tu não tens com o que atirar. O poço é fundo, ela não entende no momento, né? Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, dele bebendo, ele próprio, seus filhos e o seu gado? E Jesus aí, com essa sabedoria, né, diz à mulher, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas daquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe oferecer se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E aí nós temos a água viva, sim, a água que vai saciar o nosso espírito. A água viva é a representação, portanto, da mensagem de Jesus. Da mensagem, de uma forma geral, nós podemos entender que a água viva é uma representação da mensagem dele, a mensagem libertadora e consoladora, que elimina, sim, a nossa sede, a sede interior que nós temos de saber e de compreender. E, portanto, isto faz nos libertar. O entendimento que isto faz nos libertar é muito importante, porque é definitivo. Isto nós vamos nos afastar da ignorância espiritual. Porque o nosso espírito, ele existe independente do saber, independente do compreender. Mas, o momento que ele sabe, no momento que ele compreende, nós sabemos a gente conclui que nós podemos sim nos libertar, né? Quer dizer, este não saber, este não compreender na verdade, a causa principal, a causa total, vamos dizer assim, do sofrimento que nós e do comprometimento moral que nós ainda temos, que nós ainda, vamos dizer assim, carregamos depois de todas as encarnações já vividas, né? E, portanto, se nós vamos ver como nossa vida, muito de nós carregamos pesadamente isto. Nós estamos cansados
desestimulados. Esse período, principalmente, mostra muito isso nas pessoas. Né? Você olha para as pessoas e você vê, é um cansaço que está além do físico. Né? Quer dizer, as nossas atividades diárias, elas mostram cansaço físico, mas o nosso espírito também mostra o cansaço. Por quê? Porque nós estamos carentes desta água viva. Nós estamos sedentos de saber mais e compreender mais. E nós não nos apercebemos disso muitas vezes e vamos perambulando pelo dia a dia, pelas ruas, como fazendo as tarefas como os robôs, insatisfeitos e amargurados muitas vezes, né? E vamos normalmente para o quê? Para o álcool, para as drogas, para o efeito de medicamentos, né? Que possam aliviar, que possam fazer com que a gente fique um tanto sedado. Né? Isto tudo para nós aliviar esses conflitos íntimos que a gente carrega. Muito, muito. E os medicamentos, a gente sabe, medicamentos que a medicina propõe, eles são necessários, não estamos falando dessa questão, são necessários, mas tem que ser pontuais. Né? E eles podem ajustar o corpo e a mente em parte, mas quando estamos buscando melhorar, não quando estamos buscando nos afundar. Né? Estamos buscando nos melhorar, porque aí nós conseguimos ter um pouco de equilíbrio melhor para podermos investir, sim, em nossa transformação moral. E é claro que a gente sabe que muitas coisas, né, nós podemos buscar, mas a gente não encontra. Muitas coisas nós podemos ter perto, mas a gente não encontra. Porque o nosso ser, às vezes, está tão envolvido nas situações que ele não se abre, ele não se permite achar aquilo que realmente pode nos trazer o alívio, né? Trazer a coragem, trazer aqueles elementos que possam nos fortalecer e seguir em frente, cada vez buscando mais. E, portanto, onde buscar esta água viva? Se nós entendemos que a água viva, ela é aquilo que nós precisamos, né? Onde buscar a água viva? Buscar a água viva pode ser aqui, numa casa de oração, uma igreja de oração, pode ser uma leitura edificante que nos transporte para melhores ideias, melhores pensamentos, pode ser uma conversa fraterna, pode ser também uma convivência familiar, especialmente na convivência familiar. Né? Aquela convivência que nos une, aquela convivência que nos ajuda a perdoar ou a ser perdoado, na reflexão dos ensinos de Jesus. Essa vinculação, ela se dá em qualquer lugar. Jesus nos mostrou também, nos seus ensinamentos, que o bem se faz em qualquer lugar. Você se conecta com Deus em qualquer lugar. Depende de você. Depende dessa tua disposição de buscar a água viva. Essa tua disposição de, através de uma oração sincera, através de um contato com a natureza, através da gratidão por algo recebido, né? A gratidão pela própria vida, né? Pela valorização da vida, pela oportunidade de aprendizado, essa vinculação se dá e faz com que, né, a ajuda do Criador que existe,
e que muitas vezes a gente está tão embaixo que a gente ignora, né? Que a gente não acredita, mas a ajuda do Criador, sim, ela existe para que a gente retome o caminho que Jesus nos apontou, nos ensinou há tanto tempo. E não há outra saída, não há outra saída. É para a gente fugir das más versões, né, que nós muitas vezes nos assumimos, né, que cada um se assume. Então, Jesus, quando o amor de Jesus é levado a sério, gente, né, ele propicia sim o nascimento de uma nova vida para nós, com toda certeza, toda certeza. Então, se há alguém no universo que poderá tirar nós, a cada um de nós, tá, do imediatismo, dessa materialidade terrestre que existe hoje, esse alguém é Jesus. Esse alguém é Jesus. Ele, nos seus ensinos, através dos seus ensinos, através da iluminação que ele traz para nós, quando nós, depois de tanto e tanto tempo, né, a gente conhece esses ensinos, quando chega até a nossa vida. E, portanto, Jesus é a revelação máxima, né, aqui, a revelação máxima do amor. Do amor e que é consolidado, sim, todo dia pela doutrina espírita, este amor. Então, ao nos dispormos a praticar as mensagens, né, desculpa, esses ensinos, através das mensagens que Jesus nos deixou, nosso coração, na verdade, ele acolherá essa mensagem, acolherá esses ensinos. Porque a mente e o coração nosso estarão lado a lado, juntinhos, ao mesmo tempo, né, aceitando este aprendizado que é oferecido a nós. Né? E, portanto, se primeiramente for feito, isso aí for feito na intimidade do lar, é muito, junto com os nossos familiares, é muito importante. É uma prioridade quase que nós estabelecermos, sim, esta revelação do amor maior, do amor de Deus, junto, sim, com os nossos familiares. A família é o nosso primeiro núcleo, né? É onde nós podemos vivenciar e praticar esses ensinamentos. E, a partir daí, com todos os demais com quem nos relacionamos, né? Seja os vizinhos, seja o pessoal da rua, seja o pessoal do nosso trabalho, né? Com todos os demais. E nós vamos com isso ampliando este amor, através das nossas ações no bem, através dos nossos pensamentos, através de você estender a tua ajuda para aquele que está precisando ali, de repente no leito de um hospital, para aquele que está ali precisando de uma ajuda, a caridade ser feita para aquele que está à margem da sociedade, para aquele que está sendo menosprezado, para aquele que está sendo sofrendo preconceitos. Quer dizer, veja, é uma amplitude de possibilidades que nós estaremos ajudando a fazer esse mundo melhor. O mundo precisa urgentemente de ajuda. E o que nós fazemos por ele? Além das questões pontuais, na natureza, enfim, nas nossas ações do dia a dia, mas a nossa ação de levar, sim, ações de amor, palavras de amor, palavras de afeto, né? Reconciliação, tanta coisa pode ser feita. Parece pequeno, parece que não adianta porque o outro não se importa, nós somos persistentes. E assim nós devemos ser. Para que
sim, possamos fazer essas transformações. E das pequenas nós seguiremos até conseguirmos as grandes transformações, cada um fazendo sua parte. Portanto, Jesus nos convida a nós percorrer o caminho sob uma nova forma de viver. Isto é o que nos custa, abrirmos mão de muitas coisas, mas é preciso mudar a nossa forma de viver. Permitir-se ficar com aquelas que estão dando certo, aquelas que estão sendo importantes, aquelas que são para o bem, mas nos permitirmos também fazer as mudanças que podem ajudar a minha pessoa a ser um ser melhor. E, portanto, Jesus nos convida a vivermos uma nova forma. E, portanto, o amor incondicional é o ponto essencial. O amor por aquele que está ao seu lado, aquele que está um pouco longe, aquele que está mais longe. Todos são importantes. Né? E isto ele não cansou de exemplificar para nós por onde passou. Como um encerramento, um fecho, mas que na verdade foi o mote para que eu escolhesse esse tema para hoje, uma mensagem de Emmanuel. Gosto muito de usar as mensagens de Emmanuel. Mensagem de Emmanuel, psicografada pelo Chico, que consta no livro Fonte Viva, na presença do amor. Tá? Ele parte de João, no capítulo 2, que diz o seguinte: aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso risco do escândalo, a fim de ajudar ao invés de acusar. É necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade para reconhecer que somos irmãos, uns aos outros, filhos de um mesmo Pai. Enquanto nos demoramos na fase escura do apego exclusivo a nós mesmos, encarceramos-nos no egoísmo e exigimos que os outros nos amem. Nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, formando os semelhantes por instrumentos de nossa satisfação. Mas se realmente amamos o companheiro do caminho, a paisagem de vida se modifica, de vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Ama, pois, e assim como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará. Saberás que a miséria é fruto da ignorância e auxiliarás a vítima do mal, nela encontrando o próprio irmão necessitado de apoio e entendimento. Aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure nos ouvidos, e cultivarás ajuda ao adversário, ainda mesmo quando te vejas dilacerado, porque o perdão com esquecimento absoluto dos golpes recebidos surgirá espontâneo em teu espírito. Assim como a tolerância aparece natural na fonte que acolhe no próprio seio as pedras que lhe atira. E ele te conclui: amas e compreenderás. Amas e compreenderás. As lições de Jesus nos diz isso. Nos exortam a isso. Nos levam a entender que o pior que seja, nós temos sim dentro de nós a capacidade de perdoar, a capacidade de pedir o perdão, a capacidade de ter a gratidão dentro de nós e a capacidade de amar acima de tudo. E ele termina: ama e compreenderás. Compreende e servirás sempre mais cada dia, porque então permanecerás sobre a glória da luz, inacessível a qualquer incursão nas trevas. Então, a mensagem nos pontua aquilo que inicialmente a gente tentou refletir.
E a mensagem do amas e compreenderás, seja essa mensagem a nós, dentro de nós, com gratidão e amor, a nossa companhia para passar esses dias de final de ano, festivos para alguns e não tão festivos para outros, mas que seja essa a mensagem, para que possamos levar este amor e muita luz a todos, principalmente aqueles que mais precisam, encarnados e desencarnados. Que a paz de Deus esteja com todos. Nós agradecemos as reflexões que a Maria Eugênia nos trouxe e pedimos a Jesus que nos auxilie a colocá-las em prática no nosso dia a dia. Vamos agora então ao momento de prece, que é o momento em que nós podemos fazer sintonia com Jesus, com os benfeitores, sintonia com Deus, visto que ela é o recurso que nos aproxima de Deus. E assim dizemos então, Pai amoroso, te agradecemos pela vida, pelas diversas oportunidades que a vida nos oferece de aprender a amar. Querido amigo Jesus, nos alcance a sua mão e aceite-nos como somos, frágeis, mas dispostos a seguir o teu exemplo, a aprender a amar como ensinaste, como nos ama. Conduz o nosso olhar para além daquilo que temos ao nosso redor. Nos ensine a olhar para todos aqueles que sofrem, que precisam do nosso cuidado, do nosso carinho, do nosso reconforto, que seja de uma prece. Conduza o nosso coração na direção daqueles que se perderam pelo caminho. Nos disponda a orar por eles, convidando-os a retornar ao caminho do bem. Olha pelas nossas famílias, abençoa cada um daqueles que convivem conosco no lar. Abençoa aqueles que governam, aqueles que são responsáveis por dirigir outros corações. Envolva o nosso querido planeta Terra nas tuas energias amorosas, auxiliando-nos a construir a paz nos nossos corações, construindo assim a paz neste mundo. Abençoa a nossa semana, abençoa o nosso propósito de sermos melhores, aprendendo a perdoar e a amar. Os benfeitores amigos acompanhem a nossa querida Maria Eugênia no retorno ao seu lar e nos acompanhem também no retorno ao lar e na condução da nossa semana. Que assim seja.